Já, 10 minutos. Boa noite, Wellington. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. A Pepita caiu? Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta-me. Faze silêncio, espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol
toda confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorrindo e aquece. Seja o irmão quem for, sofrendo sujo ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Infinita natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Gente, a minha luz faltou, voltou agora. Então, se acabar, por favor, se preparem para assumir, tá? Assumam aí. Acho que a Verônica congelou também. Ou será que sou eu que congelei de novo? Estou te ouvindo bem. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só, confie em Deus, confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, confie em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confie em Deus. Quando o teu céu escurecer e as suas penares o teu sofrer, não desanime pra vencer. Há um caminho só, confie em Deus, confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, confie em Deus, que a nuvem
não duvides mais, confia em Deus. Você está ouvindo, Pepita? Acho que ela está tentando reconectar, não? Não, já está. É, eu estou vendo a Pepita, não sei se ela está Tá vendo no a celular. gente. É que aí o celular pergunta, né, se quer usar o áudio, não sei o que, não sei o É porque ela não que. sabe, ela não se interessa em Não aprender, está ela não sabe usar acostumada. Ela tem que Babi, ativar o conduz aí mute. você enquanto ela entra. Vai lá, Babi. Não, conduz você, Verônica, que já tem experiência. Eu Ela não. tem Então ela tem que vai, ativar o Verônica. mute. Eu estou usando Vai, o Verônica. celular sem mute. Mas vamos lá, Veroniquinha. Isso. Glorinha, vai fazer a prece? Vou aqui ligar para ela. Posso fazer. Lição 105. 105, tá? Senhor Jesus, divino amigo, aqui mais uma vez nos encontramos nesse grupo de estudos, pedindo as tuas bênçãos, pedindo o envolvimento da espiritualidade amiga que nos conduz, que conduz esse trabalho. Então, Senhor, que possamos não só receber nesse momento, mas também oferecer o que temos de melhor a esse estudo, a esses espíritos que conosco vêm estudar, enfim, a vida, podendo retribuir tudo que recebemos de alimento espiritual. Então, fica conosco, Senhor, nos envolvendo, nos ajudando, para que seja um momento muito bom para todos. Que assim seja. O Caminho, Verdade e Vida, nem todos. Engraçado que eu li um outro mais cedo, nem sei. É a lição 105, né, gente? 105, então, nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos
receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Bom, então, aqui nessa página, não é que ele vai falar sobre esse intercâmbio com o plano mais alto, não é? Aqui, a última frase, ele já vai, eu acho que, deixar para a gente a resposta, né, disso aqui, porque ele diz que raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. E o trabalho, né, desse intercâmbio, dessa comunicação, exige realmente disposição, né? Disposição de servir, disposição de se educar, disposição de estar pronto a receber, né, os ensinos, as dádivas, não é, que vêm através dessa doutrina, não é? Então, aqui o Emmanuel fala que Jesus, quando foi, né, ao monte, houve a transfiguração, ele levou Simão, né, levou Pedro, e levou João e Tiago, né, e pergunta por que os outros não foram, né, convidados, apesar dos seus predicados, né? Porque aqui ele vai falar, será que Felipe e André não teriam prazer na sublime revelação? Tomé não era um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? Mas aí ele vai explicar, né, o porquê dele ter levado apenas os três, né? Porque é aquele momento em que é chegado ali naquele momento da transfiguração, e para eles aparecem Moisés, né? E Isaías, não é isso? Acho que é Isaías, né? É o outro profeta, né? Elias. E quem? Elias. Fala. Ele. Não, Elias não, acho que é o Isaías, não é? Não sei, mas eu acho que era Isaías, eles falam de Elias, né? Eles Não, é falam sobre Elias. Elias que aparece, é Elias? Moisés e Ah, Elias. Elias. Então, desculpe, falei aqui uma bobagem. Mas, de qualquer maneira, ali, nesse momento, eram os três que apresentavam diante de Jesus as condições para, eu imagino, né, não só fornecer os fluidos necessários àquele momento, e também, talvez, o amadurecimento espiritual para presenciar, não é, aquilo que era algo que talvez eles não estivessem acostumados, né? Então, Emmanuel vai dizer que não se confia imprudentemente em um aparelho de produção preciosa, quer dizer, né, a mediunidade, né, ela, para estar afinizada com esses planos mais elevados, é necessário, não basta apenas você desejar, você querer, né, que isso aconteça, mas é necessário que haja todo um preparo, uma afinização, uma elevação espiritual para que isso possa acontecer, né? Então, tem que, como ele diz aqui, cada núcleo, que ele diz, cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade, né? Então, Emmanuel vai dizer, não basta
apenas você ter boa intenção nesse intercâmbio, nas comunicações, né? É necessário que haja todo um preparo, enfim, uma afinização mesmo, né, com os espíritos comunicantes e os espíritos que recebem toda a comunicação, né? E a vontade de servir mesmo, servir e educar-se, né? Como ele fala aqui no final. É isso que eu entendo na página, tenho certeza que vocês vão aí acrescentar muita coisa. E aí, alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que a Glorinha já falou, mas eu acho que a parte realmente primordial é esse final da mensagem, né? Onde ele diz que toda gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas, criaturas raríssimas, se Verdade. prontificam a servir e a educar-se. Então, é aquela coisa do esforço, da disciplina, da responsabilidade com a tarefa, de tudo isso, né? Que eu acho que falta, muitas vezes nos falta. Que a pessoa acha que a espiritualidade está a nosso dispor, aí um dia a gente vai, outro dia não vai, um dia tem vontade, outro dia não está com disposição. E não é assim que a coisa funciona, né? A gente vê que é exigido determinação do trabalhador, esforço, sacrifício e tudo mais, né? Mais alguém, o Wellington, pessoal aí, Babi, a Ana, alguém quiser falar, Quando ele Antônio. fala aqui, é indispensável a apresentação de fichas de bons trabalhos pessoais para dispensar as dádivas, né? Para que a pessoa consiga receber. A gente lembra daquela senhora lá no nosso lar, né? Que ela estava lá nos campos de repouso e não apresentava, sei lá, 60 horas, já estava lá 6 anos e só tinha 60 horas de trabalho, não tinha condição de receber ajuda para ir ajudar os filhos. Eu acho que nesse livro aqui também tem uma senhora, né, que vai pedir pelos filhos que ainda estavam desencarnados e o instrutor, ele fala, Aniceto fala com ela que se eles autorizassem ela a ir, né, ela iria atrapalhar e não iria ajudar. Então, assim, para a gente receber essas dádivas, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Como ele coloca aqui, servir e educar-se, né? Exatamente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, nós vamos começar aí com o capítulo 38, de atividade plena. E vamos começar pelo Wellington. Vamos sim. Boa noite a todos. Capítulo Boa noite. 38, atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé,
sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Quer dar Dá uma uma parada? paradinha, Wellington? Isso. Aqui, efetivamente, começam os trabalhos com os irmãos encarnados, né? Durante os sonhos, enquanto eles dormem, como a gente viu no finalzinho do capítulo anterior. E eles, lá mesmo no salão, né? Ele diz que o salão acolhedor permanecíamos em plena atividade. Enquanto os encarnados dormem, o plano espiritual está em plena atividade. Começa então o aguaceiro forte, mas ele ressalta que parecia que estava a grande distância, até pela proteção espiritual que tem ali naquele espaço, né? Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensifica, né? Provavelmente pelo fato de algumas pessoas não terem hora certa para dormir, tem pessoas que têm mais dificuldade para adormecer. Então, conforme as pessoas vão pegando no sono, o movimento vai intensificando. Muita gente ia e vinha. Meire não está hoje, né? Esse muita gente para ela, muitos espíritos, né? Muitos irmãos no sonho, muitos perispíritos, né? Essa energia densa que tem no plano espiritual. Aí o irmão complementa, o orientador. Numerosos irmãos encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. É muito interessante. Numa das lições anteriores, a Pepita falou da importância da oração, né, da prece antes do adormecer, de se preparar para dormir. Olha o que ele diz para nós: a matéria mental é menos digna, e nós é que estamos contaminando esse ambiente, nós encarnados, né? A nossa energia chega lá nos sonhos, nos nossos pensamentos. Devemos nos preparar para essa tarefa. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas na espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuou, então, a Andrea comenta, né? Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas chegadas pareciam convalescentes ou titubeantes, parecendo até mesmo adoentadas, né? Aqui, precisando de forças. Aí ele complementa, eram amigos precisando do amparo de braços carinhosos. Os amigos encarnados se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Só complementando para a gente como o plano espiritual necessita do trabalho dos encarnados e como nós, encarnados, nos beneficiamos do plano espiritual. E a gente às vezes acha que é o contrário, né? Nós somos ainda muito necessitados. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Sempre cuidadoso, Aniceto vem então ao encontro para a explicação dessa perplexidade. A gente tem que prestar atenção, né, Wellington, porque, na realidade, a maioria de nós, por ignorar essa realidade, aí nós atrapalhamos muito, a nossa inconsciência, ela é muito grande. Ou seja, aí a pessoa se movimenta como se fosse um autômato, como se fosse uma criança que precisasse de amparo, enfim.
E aí ele vai falar que até para transmitir uma mensagem, que às vezes a gente acha que basta o Espírito aparecer para a gente, nos dar um recado e pronto, a gente vai receber o recado, e aí ele vai dizer como é difícil de transmitir orientação em ambientes de energia mental contaminada. Então, nós, mesmo nós orando na hora de dormir, conforme tiver sido o nosso dia, a nossa semana, o nosso espaço, o nosso lar, nem sempre, nem sempre tem uma energia higienizada, espiritualmente, digamos assim, higienizada espiritualmente, equilibrada. Não tem. Então, eu vou fazer a prece, mas ali, no espaço que eu estou, não, eles não conseguirão me atender. Aí eles te retiram do corpo muitas vezes, eles vão buscar-nos, nos levam para esses postos, porque a gente não tem, às vezes, condições de ir para regiões mais afastadas, para colônias. Então, é para esses postos que podem ser numa casa espírita, que podem ser numa igreja, enfim, aonde houver esse clima para eles nos atenderem. E aí a gente vai ver a dificuldade que nós temos de assimilar a mensagem, a dificuldade de assimilar. E ele vai tratar disso. Então, por isso que é muito importante que nós nos familiarizemos com tudo isso, porque, de uma certa maneira, nós poderemos ser menos inconscientes durante o nosso desdobramento, não é? Porque muitas vezes nós mesmos espíritas achamos que estamos indo para regiões boas e estamos indo para regiões péssimas, péssimas que eu digo assim, onde irmãos se fantasiam de protetores. Vocês devem lembrar daquela parte, né, daquele livro, daquela passagem daquela médium, que ela, quando se desprende, né, do André Luiz, os obsessores vêm e se fazem passar por protetores e ela acolhe perfeitamente as sugestões malévolas deles como uma orientação, né? E ele faz questão de colocar. Então, muitas vezes, nós nos vemos assim. Recentemente, eu tive num sonho que eu vi uma pessoa amiga que ela estava sendo tratada num local, a pessoa, digamos assim, trabalha no movimento espírita, estava sendo tratada, e aí eu falei assim, puxa vida, se ela vai ser tratada, eu também tenho tantos problemas de saúde, eu acho que eu vou perguntar para esse médico se ele tem meu plano de saúde, olha só, uma coisa mental, né? Aí ele falou assim, aí ele deu aquele sorrisinho que eu já não gostei. O sorrisinho para mim foi muito estranho. Aquele sorrisinho assim, aí ele disse, claro que tenho. Só que aí nesse meio tempo eu olho para as mãos dele e as mãos dele não eram de médico, eram umas mãos que traziam resíduos, que traziam, nunca seriam mãos de médico. E aí eu vi que essa outra pessoa, amiga, ela foi meio que fizeram um trabalho numa determinada região, que eu não vou falar, e aí eu até depois entrei em contato com a pessoa, falei, olha, toma cuidado, porque eu vi que ela saiu sonada. Aí duas pessoas, como se fossem enfermeiras, a levaram totalmente assim, como é que eu vou dizer assim, apagada, né? Tipo hipnose, e a levaram. Aí eu disse, ó, presta atenção, cuidado, porque eles se fizeram passar por isso, mas eles não são isso. E eu, se eu não tivesse prestado atenção, eu teria entrado. E aí eu falei, ó, você presta atenção em tudo que você vai pensar daqui por diante, tudo que você vai sentir, porque eles fizeram um trabalho. Eles fizeram um trabalho aí com o seu perispírito. E isso acontece, gente. Isso acontece mesmo, assim, com todos nós, assim, a gente entra de gaiato, então a gente tem que prestar muita atenção em tudo isso, né? Mas alguém quer falar mais alguma coisa desse trechinho? Nessa parte aqui,
quando ele coloca assim, não é fácil transmitir mensagem de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando-se os lugares comuns, contaminados. Eu lembrei nessa situação que a gente vive agora, desse comodismo, né? Que grande parte dos espíritos, acho que não só espíritas, né? Mas eu acho que espíritas ainda mais, que acham que não precisam mais ir para casa espírita, porque agora é tudo online e tá tudo bem, e recebe ali a palestra, assiste as vibrações, quando em nenhum lar vai ser possível ter o tratamento ou asepsia que tem essas oficinas edificantes, né? No caso, a casa espírita, né? Então, a gente observa muito esse esvaziamento, esse comodismo e essa visão das pessoas, quando na verdade nunca teremos substitutivos, né? Pois é, eu acho que o online é válido, eu acho que ajuda, mas não Sim. invalida nem supre o presencial, porque a interação é fundamental, a troca de energias, o espaço. E a gente precisa nutrir também o espaço, a gente precisa também criar o clima ali, né, das emanações, de tudo isso, né? Então, acho que a gente que é importante, infelizmente, no movimento espírita, eu até lembrei aquela palestra que você colocou que eu assisti, da Eulália Bueno, e eu digo, gente, essa mulher é tão, eu acho ela assim excelente, ela tem Também acho. projeção no movimento espírita, né, nacionalmente. E se na casa dela ela estava reclamando que se podiam contar as pessoas nos dedos das mãos, imagina nas outras casas em que tem pessoas assim comuns, não é? Então, se não houver a determinação de alguns, mantendo a fidelidade ao trabalho, a gente, eu acho que tudo isso foi uma grande armadilha em que a gente se deixou abraçar pelas sugestões e a coisa vai sendo empurrada, né? Bom, quer prosseguir, Verônica, a leitura aí? Posso prosseguir. Os espíritos encarnados, diz, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente são lúcidos ao nosso lado. A maioria dos casos, juntos de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Eu entro no diálogo ou deixo para próximo? Não, eu acho que se você quiser, hoje tem até pouca gente, se você quiser comentar esse trecho e depois ler, acho que pode comentar, que aí não vai perdendo muito. Tá. Então, aqui ele vem falar, né, a razão pela ausência de lucidez, né, quando esses espíritos chegam lá, né? Como ele coloca aqui, assim que se consolida os laços físicos, ou seja, assim que se completa a reencarnação, esses nós, né, os espíritos encarnados, ficamos submetidos às leis de uma forma mais dominante da matéria. E aí a separação entre nós encarnados e eles desencarnados por essa diferença vibratória, né? Como ele coloca aqui, que é uma espesso véu, que ele chama até de muralha, ou seja, uma diferença grande de vibratória, né? Porque a matéria é muito densa, então se coloca ali como uma verdadeira muralha mesmo. E em razão disso, dessa e também dessa obliteração temporária da memória, ou seja, do esquecimento, em que se renova a oportunidade de crescimento, de melhoria, de evolução. Porque se assim não fosse,
se lembrássemos de tudo, ou se víssemos, né, sem barreiras, todas as dimensões, isso nos impediria de crescer, de criar afetos, como ele coloca aqui, esqueceríamos das nossas obrigações imediatas, ficaríamos querendo viver num mundo que ainda que não é da nossa condição, né? Queríamos viver no mundo espiritual, quando na verdade estamos encarnados, e isso atrapalharia muito grande a nossa evolução. Aí ele fala, eis o motivo porque raros são os que se desdobram e vão para o mundo espiritual lúcidos. Na maioria dos casos, permanecem vacilantes e enfraquecidos. Aí ele vai narrar o diálogo. Eu não sei se você quer completar alguma coisa aqui nesse trecho, Pepito. E a gente não pode esquecer, Verônica, que no próprio início do livro, quando a gente tem aqueles médiuns fracassados, não é? A gente tem o caso daquele irmão que, na hora que ele tem acesso às reencarnações passadas, ele fica tão fascinado nessa busca que ele esquece as obrigações do presente. É, Ele perde a reencarnação, perde a oportunidade pelo fascínio da busca né, do que ele era, do que do que fulano ele era, foi. das emoções, dos contatos, de tudo aquilo. E aí é o que ele disse: se nós tivéssemos uma consciência mais expandida, para alguns não, por exemplo, o Chico tinha, a Ivone tinha, a Regina lá que a gente viu na Universidade dos Carismas tinha, mas são espíritos que já têm um domínio e uma disciplina, uma consciência muito maior, mas a maioria de nós provavelmente ficaríamos deslumbrados e deixaríamos de cumprir com as nossas obrigações mais imediatas, né? Fala, Glorinha, você ia falar? É isso aí. E a gente ia ficar o tempo todo querendo conselho da espiritualidade, né? Pegar, Esse aí é outro problema. Ia querer que eles resolvessem tudo, é, né? Eu eles ia falar esse resolvessem detalhe tudo. aí. A gente ia ficar viciado. Aí cadê? É, né? Não, o que eu faço assim, olha, Ah, meu eu vou caso é dormir isso logo, assado. porque é para pegar E a orientação. gente, e a gente não resolve nada por nossa conta, né? Pois é, seria um problema. Deus é sábio, né? A nossa É memória verdade, é necessária, mas tem limite, né? é verdade. Então pode prosseguir, Verônica. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais. Ah, acho que eu já li, né? Aí o diálogo. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme. Não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a luz, a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina recostada no seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigada ao nosso orientador. Paro aqui? Tá sem som. Pode comentar. Tá. Aí ele vai mostrar para André, né? Para ele observar um dos espíritos que estavam ali, que ele estava conversando com uma encarnada, que seria a neta dessa velhinha que ele coloca, e essa velhinha estaria aproveitando aquele momento de desprendimento
para orientar a neta, que muito provavelmente ela estava ali sofrendo, estava sendo de alguma forma perseguida e caluniada, porque ele coloca aqui: a ninguém odeis, não dê tanta importância aos obstáculos, esquece os que te perseguem, e formando que, na verdade, orientando ela, né, dizendo que a mãe não pode socorrê-la agora, muito provavelmente a mãe dela já havia desencarnado, mas não estava ainda em condição de atendê-la, né? A gente não sabe nem se ela estava, antes de adormecer, fazendo uma prece ou dirigindo a mãe, talvez sim. E aí, aquele provavelmente. caso lá de prece refratária, né, que é encaminhada a outros É espíritos que... intercessória, né? Não, é Prece intercessória. refratária quando ela é destinada a uma pessoa e E ela vai para outra. é, Mas tem, Intercessória, Babi, intercessória é Ah, é quando verdade, você pede por alguém. A é verdade. refratária é quando você evoca o Não, eu socorro troquei. de uma entidade que não tem condições, e aí aquela prece é encaminhada a quem possa atendê-la. Não, eu confundi. e aí ela usa uma metáfora, né? Eu acredito que talvez esteja até plasmando ali, em termos de imagem, para que isso de alguma forma fique gravado para ela quando ela despertar, essa simbologia da víbora, para que ela, quando despertar, ela não vai conseguir lembrar, né? Como ele coloca ali, mas ela vai ter um leve conforto, vai ter uma leve lembrança dessas situações, e ela vai poder, conversando com ela mesma, tirar a lição que a avó quis passar para ela. A gente vai continuar, porque se falar agora, ele vai continuar colocando, e aí a gente vai. Babi, você quer ler um pouquinho? Parou? Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual de que de percepções propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso das suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma, e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Quer dizer, ele está dizendo aqui que realmente, né, ela não vai ter uma consciência plena, né? E a gente cansa de ter sonhos assim, né, que parecem confusos, a gente vê umas coisas metafóricas que a gente não consegue entender, né? E a gente cansa de ter sonhos assim, né? Mas ele fala aqui que é mais uma união de espírito para espírito, né? A avó tem ascensão a ela, né? E ela vai acordar com essa sensação, né, de que sonhou com a avó, e vai falar dessas coisas metafóricas aqui, mas eu acho que, assim, vai ficar aquela sensação agradável, né, e
E esses sonhos, assim, a gente tem que realmente ir, quando a gente lembra, ir tentando trabalhar e tentando realmente entender essas metáforas, né? Porque elas todas têm sentido, né? Às vezes parece que não, mas elas têm. Então, é a gente ir estudando, às vezes na hora a gente não, mas 2 dias depois aquilo vem na nossa cabeça e, sabe? Eu acho que em espírito fica para a gente a mensagem. É porque tem que ver que a união era de espírito a espírito. É, Então, quando ela estava aconchegada, só o aconchego ao regaço da avó, aquilo já lhe transmitia toda uma energia de bem-estar, de reconforto, ela se perceber compreendida. Quando a pessoa está sendo caluniada ou perseguida, tudo que ela quer é um colo amigo, alguém que compreenda a sua situação e que possa, digamos ali, animá-la, sustentá-la. E é isso que a avó fundamentalmente está fazendo. Não está valorizando o problema, pelo contrário, que a gente tem uma tendência a supervalorizar o problema dos nossos filhos. Então, não está valorizando, está dizendo: o que que é isso, minha filha? Releve, não guarde mágoas, perdoe. Então, se você fizer isso, essa calúnia é uma serpente que se transformará em uma serpente de vidro, vai quebrar, vai se transformar em virtude, que é a flor. E aí eu me lembro quando nós tínhamos nosso primeiro grupo, né, de estudo aqui em casa, a Ana e seu Antônio faziam parte, minha irmã. Então nós tínhamos um grupo que era assim, assiduíssimo toda quinta-feira, era uma reunião, né, uma reunião de estudo mediúnico mesmo. E aí estava prestes a acontecer uma série de coisas que eu não, sinceramente, não me dava, não percebia, não percebia. E tinha uma pessoa no grupo que ela não tinha muita instrução, mas eu admirava demais, eu achava que ela tinha sabedoria de vida, eu assim, é, eu não desconfiava de nada, eu a confiava plenamente. Aí um belo dia eu sonho, aí eu me lembrei disso, que é exatamente isso, eu sonho, que é como se eu tivesse uma lagartinha, eu me via com uma lagartinha de jardim, mas só que eu cuidava muito bem da lagartinha. Aí a lagartinha pega e me morde, me dá uma queimada, morde, não sei o quê, e alguém falasse para mim que, olha, é o que ela podia fazer. E eu estranhava porque eu cuidava tanto, eu tinha tanto carinho, tanto afeto, e aí ela me morde e vai embora simplesmente. Vai embora simplesmente. Aí eu comentei até com o próprio grupo desse sonho que eu achei enigmático, mas que eu digo assim, eu acho que tem a ver com traição, com alguma decepção grande, etc, etc e tal. Aí logo em seguida houve toda uma problemática, resumindo, que o grupo se dispersou, né? E essa pessoa são muitos recentemente, alguns anos atrás, é que pediu assim, mandou uma mensagem pedindo mil perdões, muito, muito, muito triste, muito magoada, arrependida, enfim, traumatizada. Mas era um sonho assim também, era uma lagartinha, não era uma cobra, era uma lagartinha. E me impactou assim pelo colorido, pelo jeito, por tudo, né? Então, eu estava que nem a Nieta, precisando assim de alguma coisa que me alertasse para o futuro, para as coisas que estavam para vir, quer dizer, elas já estavam acontecendo e eu não as percebia, né? Impressionante. quer dizer, mesmo ela não lembrando, ela só de acordar com esse bem-estar, eu acho que ela já vai ter uma outra visão, né, da É Sim, isso que eu ia situação. falar. Mas ela É, vai é, a, lembrar do símbolo, né? sim. a gente sabe que alguma coisa boa aconteceu, exatamente isso, a maneira como a gente acorda, né? Ela vai acordar bem disposta, então e ela também não esqueceu que esteve com a avó, né? Isso É. ela conseguiu lembrar. E, e acordou bem, bem disposta, né? Porque às vezes Nesse, a gente também tem sonhos enigmáticos que a gente também acorda péssima, não sabe por quê, mas acorda mal, né? Diga nesse de caso passagem. seu, Fala, Verônica. esse caso seu, você conseguiu decifrar antes dos acontecimentos ou não? Só depois que Não, não, decifrei, assim, logo que eu coloquei para o grupo, eu coloquei achando estranho,
Eu não sabia nem o porquê, mas eu sabia que tinha a ver com uma grande decepção, com um processo meio que de traição de confiança, né? Pela maneira com que eu cuidava da lagartinha, né? E como ela simplesmente me morde, me queima e vai embora, né? Aí eu percebi assim. Mas o que é interessante é que o que ele está fazendo, como um espírito mais evoluído, ele está antecipando os fatos, né? Ele está dizendo, olha, isso vai acontecer assim, não é? Ele está fazendo um prognóstico do que vai acontecer, como ela vai acordar, como ela vai despertar. E aí ele vai falar agora aqui dos sonhos, que eu acho que é interessante. Ana, você quer ler um pouco, ou senão a Glorinha lê um pouquinho de novo? Deixa a Glorinha ler. Tá, Glorinha, então pode ler. Tá, se a minha internet ficar ruim, vocês me avisam. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, indagou Vicente, curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Para um pouquinho, né, Pepita? Pode comentar agora. Então, aí ele diz que ela não vai ter condição de lembrar das palavras, ó, não se lembrar contudo das palavras ouvidas. Aí ele diz que ela precisaria estar muito lúcida, né? Como encarnada, ter uma lucidez, né? Um pouco melhor, né, do que ela tem. E ela vai guardar toda aquela imagem que a avó, eu acho que como que a avó plasmou assim para ela, né? Que a avó deve ter falado e o pensamento dela deve ter plasmado aquelas imagens para ela guardar na memória e acordar juntando os pedacinhos, né? E porque diz que ela não está nem ouvindo nem vendo pelo processo comum, né? Ela está percebendo a criação mental da avó, né? Então é isso, a avó vai, né, plasmando ali as imagens, ela vai vendo e ao mesmo tempo sendo consolada, né? Então ela seria uma forma dela não esquecer, né? Uma forma ela não acordar esquecendo tudo, totalmente, né? E aqui vai falar, né, que a mensagem que ela quer passar é isso, que a calúnia, né, quando fere uma consciência tranquila, é uma serpente que depois se quebra, né, como se fosse de vidro, e se transforma em flor de virtude nova, né? Quando você está sereno e está convicto, né, daquilo né, em que você acredita. E aí, pega o outro parágrafo para poder fechar isso. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas.
Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Bom, então aqui ele vai continuar falando que, né, essa questão dos sonhos, que o Freud abriu caminho, né, ele abriu caminho para, né, para uma outra visão dos sonhos, mas que ele não conseguiu ir adiante, não é, penetrar a questão espiritual, não é? O sonho como não só como você se libertar de traumas, de você colocar aquilo para fora, mas principalmente você há aqueles momentos de sonho em que você está desdobrado, em que teu espírito, não é, está sendo, né, conduzido, ou seja, lá para onde a gente, né, seja atraído, né, de acordo né, com aquele momento em que a gente esteja, ou de acordo mesmo com as nossas conquistas, né? Então, Pois é, Glorinha. É porque, pode falar. na realidade, o Freud, ele negava totalmente esse lado espiritual. A briga dele com Jung é porque Jung ele começa a penetrar por essa área e ele rompe com Jung por causa disso. Mas o que eu queria tocar aqui nesse aspecto é o seguinte: repara que todos nós, como crianças espirituais, é o que diz Paulo, fala-nos, tem que nos ser falado como crianças, para que o entendimento se faça. Então, aí a gente lembra das parábolas do mestre, a gente lembra do sonho do faraó, né? Você vê que está na Bíblia lá, o sonho de faraó, que é desvendado por José, que vai ser o grande chanceler de ferro do Egito. Então, ele queria saber, estava angustiado, aquele sonho era impactante, das 7 vacas gordas, dos 7, as espigas cheias, depois novamente os 7 vacas magras, enfim, aquilo tudo, e José simplesmente destrincha. Então, há pessoas que têm esse dom, é como se fosse um dom mediúnico da interpretação onírica desses símbolos, é o conhecimento desses símbolos e do que eles representam. É claro, o que eu sugiro é o seguinte, é que às vezes, como a Babi falou, às vezes você acorda e você tem um sonho enigmático e você não consegue decifrá-lo totalmente. Mas às vezes você, continuando a pensar nele, vem insights durante o dia, às vezes você está lavando louça, ou você está numa tarefa assim automática, e vem insight e você diz, isso é isso. Aí naquela hora você tem a certeza do que aquilo representa. É como se coisas que ficaram ali arquivadas, registradas, você permitindo, você buscando, elas vêm à tona. Então, eu acho que é importante, e às vezes também é importante a gente trocar com alguém, porque às vezes esse alguém, ele não decifra o sonho, mas ele levanta a ponta do véu. Ele dá uma dica que é a dica que você precisava para prestar atenção num detalhe que você não tinha prestado atenção, né? Então, naquela vez que eu contei aquele sonho que eu tive com aquele espírito assim, a Verônica, sem querer, ele me dá uma dica, porque me fez prestar atenção naquele agrupamento todo de nazarenos e daquelas pessoas todas em volta deles fazendo a pregação, e eles indo para um canto, eles indo num determinado caminho, e eu tomando o caminho oposto com com o meu cântaro na cabeça. Ou seja, aí depois eu automaticamente parei para prestar atenção naquilo que é o tipo não seguir. Eu podia ter escolhido, eu podia ter seguido, mas eu escolhi a vida, né, do meu mundinho, enfim.
Então, sem querer, ela me, não sei por que ela falou alguma coisa que me fez prestar atenção no detalhe que eu não tinha prestado atenção. E aí me fez criar o mosaico do sonho. Então, eu acho que é importante dividir e coisa. E essa coisa do próprio Cristo, né? Das parábolas, tudo são enigmas. A gente que está estudando a Gênesis, a gente vê tudo dentro daquela, no Velho Testamento, são símbolos, são enigmas que precisam ser decifrados. Aí, num primeiro momento, a gente vai entender ao pé da letra, aí, à medida que a gente vai ampliando a nossa capacidade receptiva, vamos tendo outras compreensões mais aprofundadas, e aí aquele ensinamento fica perene, como as parábolas até hoje estão perenes e continuarão, só que a cada vez que a gente evoluir, nós teremos entendimentos mais aprofundados dessas mensagens. Então, eu acho que é por isso que ele fala dessa riqueza, quanta riqueza psíquica, né, que ele diz aqui. Cadê? Ele fala aqui numa hora que ele diz quanta riqueza psíquica suscetível de De conquista, conquista. se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo, ou seja, precisam levantar o véu da realidade espiritual, precisam querer buscar esse entendimento. Então, ele deixa aqui o lembrete. Aí, depois, ele vai falar ainda, não sei se vai dar tempo, acho que Tem não vai dar 4 para falar um minutos pouquinho de só. nada, de Freud É, e é melhor a gente deixar para a semana que vem, né? A termina primeira nesses minutinhos. Tem 4 minutos. Congelou. Pode falar. Sua voz está Tira o aparecendo, vídeo, Pepe. a gente está ouvindo. Agora sumiu tudo, até a voz. Então, No ó, meu, Glória, faltam 3 minutos no meu. é melhor Glorinha tocar uma música e alguém faz a Então vou tocar. Porque já está na hora, né? Aí semana que vem a gente fecha. Eu. Meu Deus, soberano, que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão, espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito, em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças nos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor, que alivia a
maior, a luz envolver, abraçando a criança. Luz maior, a luz envolver, abraçando a criança. Verônica, quer fazer a prece? Porque eu estou com medo de cair novamente a luz aqui em casa. Mestre Jesus, divino amigo, irmão de todas as horas, nesse momento, Jesus, queremos elevar o nosso pensamento até Ti. Queremos agradecer a oportunidade do estudo, queremos agradecer a oportunidade do encontro e agradecer, Senhor, a essa equipe imensa que nos ajuda em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. Na maioria das vezes estamos desatentos, não percebemos a atuação constante daquele que nos amam, daqueles que querem o nosso crescimento, que nos amam profundamente e estão conosco, nos impulsionando, nos dando a mão para seguirmos firmes rumo ao alvo, que é o nosso modelo e guia. Senhor Jesus, nosso coração, Jesus, ainda precisa muito de Ti. Sabemos da distância entre nós, mas sabemos, Jesus, que o Senhor consegue chegar até nós, se assim permitirmos. Assim, Mestre, pedimos que chegue até os nossos lares, abençoe cada um dos nossos familiares, abençoe todos os espíritos que foram trazidos para esse estudo, a todos aqueles que habitam e coabitam conosco. Pedimos, Jesus, que nos ampare nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, para que possamos ter boa vontade, possamos estar dispostos realmente a nos modificar, realmente a nos melhorar. Infunde-nos, Jesus, coragem para enxergar aquilo que ainda não queremos ver. Dá-nos olhos de ver para tentarmos dissipar um pouco essa ilusão que normalmente estamos mergulhados quando aqui na carne. Mestre Jesus, assim pedimos, elevando o nosso pensamento, para que esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.